Como você reagiria se de uma hora para outra fosse transportado para um local como este? Rústico, sem o conforto proporcionado pelas tecnologias modernas, praticamente no meio do nada. Nos dias de hoje, o exercício até pareceria divertido, mas quem viveu isso na pele teve que encarar o desafio a sério. Foi assim com os imigrantes que colonizaram Orleans, no sul do estado, a partir da segunda metade do século XIX, de olho no potencial dessas terras. E o legado deixado por esses povos permanece vivo até os dias atuais. O mosaico de hoje mostra por que a região foi o local escolhido por alemães, italianos, poloneses e até mesmo letos para começar uma nova vida. E como o município, emancipado há quase um século, se mira no passado para não perder o foco no futuro. Por trás desses enormes paredões, há muito mais do que lugares intocados. Aqui estão guardadas memórias de um tempo em que o local era passagem obrigatória para os tropeiros que transportavam animais e mercadorias do Rio Grande do Sul para o litoral catarinense. Foram eles os primeiros a desbravar essas terras, os primeiros a descobrir a existência de pedras cercadas de muitos mistérios. Na descida da serra, eles encontraram algumas pedras para fazer esquentar a boia, esquentar o almoço. E essas pedras começaram a pegar fogo. Com o cheiro do enxofre que existia, disseram que tinha mandinga, que tinha aparência, que aparecia até um diabo ali nessa serra. E essa notícia chegou na corte, chegou no Império, e foi alguns engenheiros designados para cá e se descobriu o carvão mineral, que vai mudar todo o contexto do Brasil. Documentos da época que resistiram ao tempo mostram um mapeamento elaborado por engenheiros portugueses a partir de 1875 e concluído em 1881. Os mapas feitos à mão revelam a exata localização das jazidas encontradas na região. A existência do mineral chamou a atenção da coroa portuguesa e acabou caindo nas graças da herdeira número 1 do trono. Com a sua exploração, fez com que também a princesa Isabel tivesse interesse, de pegar aqui o seu presente de casamento, que foi o dote, que ela recebeu quando casou com o Conde D, e pesquisou toda a região, viu que não tinha outras riquezas além do carvão, a não ser as terras férteis, resolveram fazer uma colonização das terras e criar um núcleo urbano aqui nessa região. O nome dado ao povoado foi Colônia Grão-Pará e a área não era pequena. Correspondia ao território hoje ocupado por um total de 9 municípios da região: Santa Rosa de Lima, São Martinho, Rio Fortuna, Braço do Norte, Grão-Pará, Armazém, São Ludgero, Lauro Miller e Orleans. As terras foram ocupadas por imigrantes originários de países como Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e até Letônia. Todos vieram atraídos pela promessa de dias melhores. Os planos começaram uma nova vida. Embora o trabalho não desse trégua, a vida nessas terras era bastante tranquila. Mal sabiam os moradores que a colônia estava prestes a se tornar um povoado maior, mais populoso, mais organizado. A mudança seria resultado da exploração do carvão e viria nos trilhos da estrada de ferro Teresa Cristina, projetada para transportar o minério das jazidas até o porto de Imbituba. Batizada com o nome da mulher de Dom Pedro II, mãe da princesa Isabel, a ferrovia foi a primeira grande obra da região. Quando se descobriu o carvão, para se chegar até no porto da Imbituba, para esse carvão seguir para o Rio de Janeiro, se construiu essa estrada de ferro da Lauro Miller até na Imbituba em 3 anos e meio, tendo a ponte, só uma das obras de arte, é a ponte da Laguna, a ponte das Laranjeiras, com 1.300 metros de ferro fundido, com um vão livre de 20 metros, alguma coisa que a alta tecnologia atual, ela ainda vai lá perceber como foi construída aquela ponte para ter métodos e meios de exemplos da atual arquitetura. Em 26 de dezembro de 1884, os trabalhos foram vistoriados pelo próprio Conde de Orleans, marido da princesa Isabel. Teria sido dele a decisão que mudaria os rumos do antigo povoado. Era hora de deixar de ser colônia e assumir o papel de cidade.
No monumento erguido anos mais tarde em homenagem ao conde, está escrita a frase que teria sido dita por ele na época da visita. Aqui nascerá a sede da parte meridional da colônia Grão-Pará e terá o nome de Orleans, em homenagem à minha família na França. Nos documentos que contam a história da cidade, no entanto, nenhum registro oficial da citação foi encontrado. Comprovada mesmo só a data de construção de Orleans, que começou oficialmente em janeiro de 1885. Orleans nasceu urbana, né? Com o planejamento das ruas, o planejamento da cidade, o planejamento dos lotes urbanos, né? Inclusive uma característica muito importante que os engenheiros na época construíram as ruas do núcleo urbano bem em cima do divisor de águas, né? São ruas largas, já projetadas para o futuro, e isso também dava uma característica de manter as ruas sempre limpas, né? Nos anos que se seguiram, Orleans cresceu e se desenvolveu, mas o processo de expansão que se mostrava tão promissor seria bruscamente interrompido quase um século depois. As enchentes que atingiram a região em fevereiro de 1974 destruíram boa parte da ferrovia Teresa Cristina. Orleans se viu isolada outra vez. O que parecia o fim, no entanto, foi na verdade um recomeço. Em vez de esperar, a cidade foi em busca do progresso. Com a desgraça que foi a enchente de 74, destruindo a estrada de ferro, obrigaram-se a abrir novas estradas, chegou o asfalto, a energia elétrica que era precária, a Celesc veio e trouxe energia de boa qualidade, e as indústrias que estavam à beira do rio, aquela pioneira, os engenhos antigos, movidos à força hidráulica, foram destruídas e hoje, vamos dizer, a partir de 74 passou a se ter uma indústria moderna como é atualmente e principalmente uma indústria diversificada. O que se viu anos mais tarde no centenário de colonização do município foi o resultado de todo esse esforço. O que ninguém imaginava naquela época é que a cidade não seria a única a passar por mudanças. A história de Orleans escondia elementos que nem os historiadores conheciam. É o que você vai ver depois do intervalo. Na Câmara Municipal de Orleans, onde os vereadores eleitos pela população projetam os rumos da cidade, está o exemplo de quem se mira no passado para não perder o foco no futuro. É justamente no plenário, centro das decisões políticas, que estão expostas cenas dos principais momentos históricos de Orleans, desde que a cidade era apenas uma colônia. Era? E se eu disser que uma parte dela continua mais viva do que nunca? O local, que recebeu o nome de Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, reproduz fielmente a estrutura das antigas colônias de Orleans e foi projetada num esforço para manter viva a história dos colonizadores depois que boa parte dessas construções foi destruída pelas enchentes de 74. Entrar aqui é como voltar no tempo e encontrar nessas terras um pedaço do passado que permanece intacto até os dias de hoje, como se aqueles personagens nunca tivessem deixado de existir. Manter viva a memória deles é o desafio de quem sabe o quanto é importante preservar a história. Lembra do professor Celso? Pois é, além de pesquisador, ele também leciona a disciplina de História nesta escola de Orleans. No dia em que nossa equipe visitou a unidade, o assunto era a colonização do município. Aula ilustrada, 100% de atenção. Eu acredito que principalmente os moradores de Orleans têm que valorizar a sua própria cultura para que outros povos consigam enxergar que a gente tem orgulho de ser daqui. E assim eles irão também respeitar a gente. É bom a gente conhecer o passado porque, tipo, eu vim pra cá em 2000. Eu não conheci muita coisa, mas eu vi a cidade se tornar
uma cidade melhor, uma cidade maior. E a gente pode, no futuro, trazer um pouco mais como passa a serra aqui, vem bastante turistas aqui conhecer, mas pouco, a maioria aqui é o Paredão. Então, a gente conhecendo aqui, a gente pode elaborar uma cultura maior para a gente poder mostrar para eles também. A gente pode virar, tipo, mostrar a nossa cidade, a nossa cultura, o que a gente está aprendendo aqui. Porque a educação, eu acredito que o estudo é a melhor parte para te seguir para frente, é a melhor coisa. Então, tu estudando, tu vai ter um futuro maior. O que eles talvez ainda não saibam é que a história que a maioria conheceu de um jeito pode passar por mudanças. A conclusão vem das pesquisas feitas com base no material catalogado pelos profissionais do Centro de Documentação Plínio Benício de Orleans. Os documentos, todos originais, pertenciam à empresa de colonização das terras criada pelo Conde D para comercializar os lotes e ficaram abandonados no porão do antigo prédio por pelo menos 50 anos. Foi estudando esses papéis que os pesquisadores descobriram diferenças entre a história que é contada pela maioria dos historiadores e a que ficou registrada nos documentos. É o caso da colonização de Orleans, cujo centenário foi comemorado em 1984. Naquele ano, o município ganhou, inclusive, um monumento alusivo à data que foi erguido na entrada da cidade. Para a surpresa geral, a descoberta é que a colonização das terras não teria começado em 1884, como se acreditava até então. Os primeiros registros datam de 1882. Estamos descobrindo realmente novos fatos da nossa história. Certamente a gente vai passar por momentos importantes dos registros da nossa história e daquilo que as pessoas vão começar a estudar e defender, daquilo que é mais verdadeiro, daquilo que é mais coerente, né, com os acontecimentos de Orleans e de todo o seu entorno aqui. E quem sabe a gente começar a reescrever uma história com um fundamento científico melhor. As descobertas devem adicionar novos elementos à história da cidade. Tudo isso às vésperas do aniversário de emancipação política do município, que terá pelo menos 3 datas para comemorar. Um grande movimento para que houvesse a lei de criação do município, que ela fosse sancionada então no dia 30 de agosto de 1913 pelo então presidente do Estado, né, o coronel Vidal Ramos, né. Ele depois baixou um decreto regulamentando as primeiras eleições em Orleans no dia 5 de outubro de 1913, também foi um momento importante para nós, e também um decreto do senhor governador, ele também regulamentou a instalação oficial, que foi no dia 20 de outubro de 1913. Foi a data onde houve a grande festa, o grande momento, né, com o presidente da Assembleia Legislativa, a atual Assembleia Legislativa hoje, né, que veio aqui realmente instalar o município e dar posse ao primeiro prefeito em nome do senhor governador do estado. Qualquer que seja a data escolhida, a certeza é de que Orleans tem motivos de sobra para celebrar a emancipação. Um deles é a redescoberta da própria história e a chance de perpetuar o título de Cidade do Dote da Princesa Isabel. Orleans hoje ocupa um espaço importante no cenário político, administrativo, econômico catarinense. Isso é fruto justamente do trabalho, sobretudo, do seu povo. O futuro de Orleans, com certeza, é um futuro promissor. Tem uma história de preservação dos seus valores, de valorização, sobretudo, daqueles que, com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação, construíram esses 100 anos. Seguindo esse ritmo de crescimento e desenvolvimento, tenho certeza que Orleans vai continuar ocupando esse espaço importante no cenário catarinense.